Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Sextou Revista Asas, a sua playlist cultural aqui no canal, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Helicidade, Amaro Aviation, Rede Voa, Digex e Hangar 33. E se você curte e quer apoiar o nosso canal, assine a Revista Asas. E aí você tem também o complemento perfeito de informação, história e cultura. E se quiser, pode fazer a sua doação através do Valeu aqui no YouTube. E não deixe de hipar aqui o vídeo. Isso nos ajuda muito. E vamos lá, porque pensar faz bem. Não é fácil produzir um episódio sobre um filme lançado há já mais de 20 anos e que, acredito, a maior parte do nosso público já assistiu. Apesar disso, porém, temos de falar nele, né, Kowalski? Porque é um trabalho que reuniu um dos maiores diretores de Hollywood com um elenco estelar e ainda por cima tem como seu tema principal a biografia de um dos mais brilhantes, polêmicos e complexos personagens que os Estados Unidos já produziram, Howard Hughes, piloto inclusive de testes e dos próprios protótipos de sua empresa, engenheiro aeroespacial, empresário, magnata, investidor. Ele, por exemplo, assumiu o controle da companhia aérea TWA em 1939, produtor de filmes, incluindo um dos primeiros épicos de aviação, Hell's Angels, de 1930, filântropo. O cara foi, sem dúvida, um dos sujeitos mais influentes do mundo no seu tempo. E era ainda um excêntrico, é óbvio, né? Imagina. E sofria de distúrbio obsessivo compulsivo. Para nós, apaixonados pela aviação, o seu nome evoca o monstruoso Hughes H-4 Hercules, popularmente conhecido como Spruce Goose, mas também o belíssimo monoplano de competição H-1 Racer, o protótipo de avião espião XF-11. Embora o dedo de Hughes esteja também no icônico Lockheed Constellation e até em alguns dos mísseis mais emblemáticos da Guerra Fria, como os Falcon e até os Phoenix usados dos F-14. E foi para contar a história desse personagem único do século XX que o diretor Martin Scorsese dirigiu O Aviador, lançado em 2004, com o roteiro de John Logan, baseado no livro de Charles Regan, Howard Hughes, The Secret Life. Scorsese, você sabe, é o gênio que dirigiu os clássicos Taxi Driver e O Touro Indomável, entre tantos grandes filmes. O filme tem aí quase 3 horas de duração, mas acredite, não se sente. E numa aposta ousada, eu diria, definida em parte por questões de idade do personagem e em parte talvez pela performance do ator em Prenda-me se for capaz, feito 2 anos antes sob a batuta de Spielberg. Enfim, para o papel título do filme, que como eu já disse, é a cinebiografia de um personagem pra lá de complexo, Scorsese escalou Leonardo DiCaprio, na época das filmagens chegando nos seus 30 anos. E eu reafirmo a ousadia da escolha de Scorsese, porque ela foi feita antes das performances que eu adoro de DiCaprio em Rede de Mentiras, Django Livre e O Lobo de Wall Street. E, no fim, deu certo. Apesar de DiCaprio não ser aquilo que alguns chamam de ator de peso, como um De Niro ou Al Pacino, ele sabe reverter a sua leveza, digamos assim, em trunfo. E o seu estilo naturalmente meio suave e despreocupado, beirando aí o irresponsável, acaba casando bem com Hughes. E em se tratando de um biografado tão complexo, para mim, a tocada de DiCaprio evitou também que o filme descarrilhasse para um melodrama ou quase um filme psiquiátrico. E aí sim,
ia ser complicado suportar as suas quase 3 horas. E o que torna esse filme ainda mais gostoso de assistir é que ao redor de Hughes DiCaprio circulam outros personagens que conhecemos, ou nem tanto, encarnados por atores com performances brilhantes, para dizer o mínimo. Vemos na tela o notório dono da Pan American Airways, Juan Trippe, rival e inimigo de Hughes e sua TWA, vivido por um intimidador e formidável Alec Baldwin, que parece que alcança o seu melhor exatamente quando não é o protagonista. E o capanga do Senado de Trippe, Ralph Owen Brewster, que Alan Alda encarna numa representação hipnotizante de um canalha do establishment, imaculadamente sob medida. E com os investimentos de Hughes e suas atividades na própria Hollywood, aparecem na tela diversas das maiores divas daquela era dourada do cinema, como Katharine Hepburn, vivida por uma fantástica Cate Blanchett, Ava Gardner por Kate Beckinsale, e até uma inesperada Gwen Stefani se dá muito bem na pele de Jean Harlow. E claro, tem os atores vivendo atores, não menos bons, como o perfeito Errol Flynn de Jude Law. E, enfim, o que podemos falar de como foram feitas as sequências aéreas? É isso que te interessava, né? Como foram revividos os aviões nesse filme? Entre os talentos de um bom profissional está o de observar os erros dos outros, para não os repetir. E um gênio como Scorsese não ignora isso. Então ele observou muito bem a enorme rejeição do público ao intenso uso de imagens geradas por computador dos aviões naquele horroroso crime nas telas que foi o Pearl Harbor de Michael Bay de 2001. Daí, para o seu aviador, Scorsese decidiu deixar de lado, claro, dentro do possível, as recriações digitais de computador e trabalhar ao máximo com modelos em escala, ou seja, optou pela old school, digamos assim, né? E o resultado me agradou muito. Os principais modelos em escala voáveis, ou seja, aeromodelos, foram o Spruce Goose e o XF-11. E os aeromodelos de ambos foram o resultado de meses de trabalho, projetados e construídos pela Aerotelemetry, uma empresa aeroespacial especializada na construção de veículos aéreos não tripulados. O modelo do Spruce Goose pesava nada menos que 170 quilos e tinha uma envergadura de pouco mais de 6 metros, enquanto o do XF-11 era ainda mais pesado, com 340 quilos, e ainda maior, com mais de 7,5 metros de envergadura. E houve outros modelos dessas aeronaves, como um outro do Spruce Goose com controle de movimento, usado para takes da decolagem e em voo, além de outros para cenas em doca seca e do avião quando ainda em construção. Para o desenvolvimento de todos esses, pôde-se contar com o avião real, que foi preservado, para que dele se criasse o modelo digital em 3D, usado então para todos os modelos em escala produzidos, incluindo, claro, o aeromodelo. Já no caso do XF-11, que não chegou até os nossos dias, foi necessário um trabalho de pesquisa a partir de fotografias e alguns desenhos raros da aeronave, disso se obtendo a base para a confecção do modelo digital em 3D. E foi também construído um modelo de voo do H-1 Racer, com 5,5 metros de envergadura. Esses modelos todos foram filmados em locações em Long Beach e em outros locais da Califórnia, utilizando-se inclusive plataformas em helicópteros ou em jangadas. E no caso do famosíssimo voo único, e curto do Spruce Goose, em 2 de novembro de 47, foi feita uma recriação minuciosa, filmada no porto de Long Beach, de fato, no local do voo real,
o canal diante do ponto do porto conhecido como Cabrillo Beach. E eu achei também muito interessante um cuidado histórico que Scorsese quis dar nesse filme, emulando as características e tecnologias do cinema da época. Então, o filme tem uma ousada fusão de técnicas de iluminação de Hollywood daquele período e uma recriação digital de dois processos de cores de cinema extintos hoje. O da película de duas cores base, a película BiPAC, e o Technicolor, de 3 faixas de cores. E assim, durante os primeiros 52 minutos, as cenas aparecem em tons apenas de vermelho e azul, cian, revivendo o visual dos primeiros filmes coloridos, com as películas do tipo BiPAC, e como era o processo multicolor da época. E de forma similar, quando o roteiro passa para os eventos a partir de 1935, a filmagem foi feita emulando o Technicolor de 3 faixas dessa época. Muito bacana! Então, tá aí a dica. Municia o balde de pipoca e faz abastecimento da sua Itubaína, né, Kowalski? Obrigado por estar aqui comigo, com a gente, com o Kowalski, no canal da Revista Asas. Cultura e história com aviação, como você só encontra em Asas. Um grande abraço e até o próximo voo.